A maneira na qual eu descrevo um indivíduo afeta a sua visão sobre ele? Um serial killer é um dos criminosos mais notórios do Brasil, tendo confessado mais de 100 assassinatos, muitos dos quais cometidos ainda na adolescência. Suas ações, incluindo execuções brutais e vinganças pessoais, foram marcadas por extrema violência e desprezo pela vida humana. Seu caso é frequentemente citado como exemplo de crimes extremamente graves por serem reincidentes mesmo após a prisão. A sua visão seria a mesma de quando eu descrevesse outro indivíduo? Um serial killer tornou-se conhecido por cometer crimes desde a adolescência, muitos deles relacionados a vinganças pessoais e execuções de criminosos. Porém, eles podem ser associados a diversos traumas de violência doméstica em sua infância. Após décadas na prisão, ele defende sua reintegração à sociedade, que foi um sucesso já que foi solto e permaneceu assim até sua morte, argumentando que cumpriu sua pena e que seu caso reflete falhas do sistema socioeconômico e de segurança pública. A sua visão seria a mesma sobre essas duas pessoas? Porque, em realidade, essas duas pessoas são a mesma pessoa. Então, a minha ideia era que a maneira na qual a gente fala sobre uma pessoa na mídia afeta muito como a gente vai pensar sobre ela. Para descobrir se minha hipótese era verdadeira, fui atrás de fazer uma pesquisa com os alunos da Escola Móvel de São Paulo, uma escola de elite no bairro de Moema, na zona sul da cidade. Foram com alunos de primeiro e terceiro ano do ensino médio e ela foi completamente anônima. Eu não procurei pela raça, gênero e classe desses alunos, o que podem ser um problema da minha pesquisa, mas isso ocorreu pelo porte dela, porque se eu procurasse por essas três coisas também, a pesquisa ficaria muito extensa e não daria para fazer tudo sozinha no pouco tempo que eu tinha. Os dados, no geral, demonstraram que 40% dos alunos de primeiro e terceiro ano da escola eram a favor da pena de morte e 54% eram contra a pena de morte. Ou seja, não era tão majoritário algum dos lados. Era bem 50-50. Se você perceber, ele é 40 e 54. Não é nada muito discrepante. O que eu achei curioso porque eu pensei que seria mais discrepante. E quando apresentado com os casos apresentados no começo desse vídeo, apenas 47 pessoas mudaram de ideia. Ou seja, nesses alunos, a influência da mídia sobre a opinião da pena de morte não foi muito grande. Por outro lado, quando a gente vai pensar na ressocialização desses indivíduos, já tem outra face. Aqui a gente pode ver 4 categorias de respostas. No caso positivo e no caso negativo, sim ou não. Então, no caso positivo, a gente pode perceber uma maior aceitação em comparação ao caso negativo. Partindo para as justificativas desses alunos, na pesquisa foram oferecidas justificativas pré-feitas a partir das pesquisas que eu pesquisei e de outras pesquisas feitas anteriormente com questão aberta e as respostas mais comuns que apareciam, que foi a pesquisa do Galvão, que vai estar lá nas referências. Então, nas justificativas a favor da pena de morte, as duas alternativas expostas eram sim, já que ela é uma retribuição pelo mal causado, e sim, porque isso protege a sociedade de futuros crimes. Cada uma dessas justificativas não são justificativas completamente populares, são justificativas com meios teóricos e filosóficos históricos que eu vou estar explicando nesse vídeo. A primeira justificativa parte da teoria retributivista da pena ou de punição. Essa teoria vai pensar na punição como uma vingança institucionalizada, ou seja, a punição é uma retribuição pelo mal causado e ela serve única e exclusivamente para isso. Ela não serve para proteger a sociedade, não serve para mais nada. Ela serve para devolver a esse vilão aquilo que ele causou. Ela vai ser pensada por alguns filósofos como Immanuel Kant, Hegel e Hart. Para a aplicação dessa punição, teriam algumas condições. A primeira era o crime ter sido algo voluntário. A segunda é a pessoa ter sido um agente da maioridade e eles considerassem que estava fazendo aquilo conscientemente. Essa ideia vai variar muito ao longo da história, tanto que Kant pensava que mulheres não eram da maioridade, e hoje em dia a gente sim fala que as mulheres estão na maioridade. Hoje em dia a gente vai pensar em pessoas acima de 18 anos sem distúrbios mentais. E a última condição é que o castigo deve ser equivalente ao ato. Ou seja, o castigo deveria ser exatamente igual ao crime cometido ou o mais próximo disso possível, não sendo mais denso ou mais leve a esse criminoso. Historicamente, essa ideia não é nova. Essa ideia vem da lei de Talião, uma lei da Babilônia, que foi criada porque as punições feitas popularmente estavam sendo muito desiguais aos crimes cometidos. Então, um exemplo era uma pessoa que entrava numa briga e acabava perdendo um dente. Em resposta, ela ia e matava a pessoa que quebrou o dente dela. Então, eram respostas muito desiguais aos crimes cometidos. Então, a Babilônia cria essa lei para criar correspondência entre a punição e o crime. Então, muito conhecida pela frase olho por olho, dente por dente. Essa lei também tem vários outros nomes, mas o mais referido é a Lei de Talião. Essa teoria sofre severas críticas, uma como a do Luiz Durso. Ela não é, de maneira alguma, uma maneira de socializar o criminoso ou a população. Como disse Luiz Durso, se eventualmente o Brasil condenasse alguém à morte, as mesmas vozes que clamaram por essa morte certamente se manifestarão pedindo clemência àquele condenado. Outra crítica muito grande é que o trauma criado por um crime que marca a sociedade não é pagado pela vingança. Por exemplo, tem um caso de sequestro muito famoso, que é o caso Amber,
que era uma menina que desapareceu numa cidade pequena e se ela tivesse sido procurada nas primeiras horas, teriam encontrado ela com vida, mas infelizmente não encontraram. Com isso, se criou uma lei americana chamada Amber Alert, que toda vez que uma criança é desaparecida, toca no celular dos americanos o Amber Alert falando que uma criança foi desaparecida na região e para você ficar de olho. Ou seja, resoluções para crimes não são você fazer uma vingança contra aquilo, é você criar soluções sociais para aquilo não se repetir e para a família se sentir realizada sobre o assunto. Tanto que a família da Amber se sentiu muito melhor depois do Amber Alert, porque ela sentia que ela teria feito ali um serviço para a sociedade dela. A teoria da segunda alternativa é uma teoria chamada teoria relativa de prevenção geral negativa. Essa teoria faz parte de um conjunto de teorias, que são 4, que são chamadas teorias preventivas. As teorias preventivas tratam-se de uma concepção que o crime é uma construção social. Então, você vai fazer. A punição são movimentos sociais para prevenir os crimes. Ela se contrapõe diretamente à teoria retributivista da pena, porque enquanto a teoria retributivista da pena vê a pena como uma vingança, algo que tem que ser cumprido, as teorias preventivas vão colocar a pena como algo para prevenir futuros crimes. O que se torna curioso, na medida que muitas pessoas, quando iam preencher as alternativas, pediam para preencher mais de uma, eu permiti, e muitas pessoas colocavam ambas alternativas, que filosoficamente são alternativas contrárias entre si. A teoria relativa de prevenção geral negativa coloca o Estado como agente intimidador de crimes, ou seja, o Estado tem a função de, a partir da punição, intimidar a população de cometer crimes. E para isso, a punição é simplesmente uma estratégia de controle social pelo meio. Então se baseia em, se eu matar uma pessoa, outros criminosos que cometeriam crimes parecidos vão ficar com medo de serem mortos e não vão cometer esse crime. Mas diversas críticas pensam na simples existência de crimes como descrença dessa teoria. Se pensar algumas décadas, até séculos atrás, a gente vai ver, como descrito por Foucault, um show de suplício a partir de crimes. Então, criminosos eram torturados em praça pública. E isso era um grande show para fazer medo nessas pessoas, para que elas não cometessem crimes e uma certa forma de entretenimento. Mas os crimes não paravam, continuavam se tendo crimes. De maneira mais sólida, se a gente pensar no caso dos Estados Unidos, que cada estado tem independência sobre se vai permitir ou não a pena de morte, a gente tem alguns estados próximos que permitem ou não permitem. Entre 1989 a 1990, uma comparação entre a região oeste e a região sul do país. Na região oeste só teve uma execução, enquanto na região sul teve 17 execuções. Na região oeste, que teve uma execução, teve uma variação de menos 0,4 crimes. Ou seja, entre os anos, a taxa de crimes diminuiu com apenas uma execução. Enquanto na região sul, que teve 17 execuções, a variação de crimes aumentou em 2%. Ou seja, se a gente pensar na proporção direta com esses dados, a gente pensaria que mais execuções geram mais crimes e não menos crimes, como pensado por essa teoria. Então, não existe proporcionalidade de dados que comprovem essa teoria, como no caso dos Estados Unidos. Se a gente for pro lado das pessoas contra a pena de morte, a gente já vai ter mais teorias oferecidas a eles, porque tem mais teorias que suportam esse lado nas minhas pesquisas. E um dos mais apoiados foi o direito à vida. E como dito por Isadora Silva, a pena de morte é uma punição severa que viola o direito à vida, porque simplesmente matar uma pessoa é retirar o direito à vida dela. E se a gente considerar esse direito inexorável, a gente vai entender que a pena capital tem que acabar. Porque se esse direito é o direito mais importante de todos, esse direito não pode ser violado. E na pena capital, esse direito é violado definitivamente, porque a gente tá matando essa pessoa. E se a gente pensar em contra ele, é, na verdade, ir contra o direito à vida. E não cabe a mim ir contra o direito à vida. Mas a gente pode pensar em algumas pessoas que vão. E pensam, mas se o criminoso não respeitou o direito à vida de outras pessoas, por que a gente deve respeitar o dele? Então a gente vai pensar em questões muito mais simples do que essa. O Estado, como a gente já disse, não deve se rebaixar ao mesmo nível do criminoso. É hipócrita do Estado fazer a mesma coisa que o criminoso faz e falar: se você matou, o Estado vai te matar. A próxima alternativa pensa na teoria relativa de prevenção especial positiva, que é a teoria daquele mesmo conjunto de teorias preventivas. Só que essa tem o objetivo de reeducação ou ressocialização do preso. Ou seja, ela vai se amparar na ideologia do tratamento, que aponta o delinquente como um indivíduo apto a ser corrigido. Então ela não pensa nesse criminoso como uma pessoa sem solução, que não pode voltar à sociedade, e sim como uma pessoa que pode voltar à sociedade e que precisa de terapia, método ortopedia moral e muitas outras questões para ele poder voltar à sociedade de maneira a não cometer e não ter crimes reincidentes. Ela sim é apontada como a teoria que baseia a função da pena no Brasil. Então muitos penitenciários têm nomes ligados à ressocialização, como Instituto de Ressocialização, entre outros. Bom, a gente falou muito da ressocialização, mas a gente não falou exatamente o que é ela. É um processo que tem o objetivo de, durante e ou após a pena, fazer programas de reintegração do indivíduo na sociedade, para que se consiga futuramente conviver bem em grupo, evitando residência criminal. Ou seja, é um processo que tenta pegar esse criminoso, muitas vezes traumatizado com o crime que ele mesmo cometeu, e reintegrar ele à sociedade de maneira a ele conseguir viver uma vida normal e que não tenha mais crimes em sua ficha criminal.
A ressocialização, ela, além de ser infuncional no Brasil, a população não acredita nela. Ela é infuncional no país porque, se a gente pensar, as prisões brasileiras são completamente imundas, com superlotação, prisões quentes, com facções criminosas que às vezes comandam o local. Não tem como a pessoa se reeducar nesse local. A pessoa só vai voltar aos velhos hábitos ou até encontrar um novo hábito dentro de uma facção criminosa que está ali naquela prisão. A população também não acredita nesse processo, parte porque as prisões no Brasil são locais de infuncionalidade da ressocialização e parte por conta de como a mídia coloca esses criminosos muitas vezes, que como nas pesquisas que eu já mostrei anteriormente, a maneira na qual a mídia fala sobre o criminoso pode fazer a taxa de aceitação e ressocialização sobre ele cair muito. A gente foi de 170 pessoas falando que não aceitariam a ressocialização da mesma pessoa que 100 estavam sendo a favor. A próxima alternativa também faz parte do conjunto das teorias preventivas, que é a teoria relativa de prevenção especial negativa. Ela tem o objetivo de afastar o delinquente da vida social, o neutralizando pelo encarceramento, não pela pena capital. Então, não é uma teoria que vai acreditar na pena capital como meio de demonstração ou nada do tipo, é simplesmente pegar aquele criminoso, pensar nele como um delinquente e encarcerar ele para ele não poder cometer mais crimes. Essa teoria é vinda de um tempo na qual se enxergava o agente criminoso como um elemento patogênico e que ele deveria ser retirado da sociedade para manter o corpo social saudável, que era como se ele fosse um tumor. A gente está no século XXI e não cabe mais essa ideia de um criminoso como algo patológico, mas as prisões brasileiras não apontam para uma ressocialização como vendido pelo discurso oficial, e sim para pensar como esse agente criminoso como um agente patológico. Muitas vezes a gente vai ver vídeos criminais que mostram a comida sendo entregue a eles mofada, às vezes nem o cachorro que está ali na prisão quer comer aquela comida. Os grandes massacres que já houveram em prisões brasileiras também demonstram desprezo pela vida daqueles indivíduos. Duas pensadoras, Ribeiro e Freire, vão identificar que a própria teoria é disfuncional, porque as penitenciárias são repletas de articulações de grupos criminosos. Como dito anteriormente, diversas penitenciárias, principalmente no Brasil, são comandadas por facções criminosas. Bom, mas e o caso citado no começo do vídeo, que por um lado era extremamente brutal e por outro lado era um problema social e que na realidade era a mesma pessoa? É o caso do Pedrinho Matador. O Pedro Rodrigues Filho é, por número de mortes, o maior serial killer brasileiro e o maior quinto do mundo que historicamente se tem anotações ou estimativas. Então ele passou parte de sua infância em Alfenas, que ele cometeu alguns crimes lá, ainda na sua adolescência. Ele fugiu para a casa da sua madrinha em Mogi das Cruzes, onde ele se envolveu com uma mulher chamada Botinha, viúva de um traficante. Então ele se envolve no tráfico, tomando ali os antigos negócios do ex-marido dela. Em 73, ele é condenado aos 18 anos a 126 anos de prisão. Durante o seu tempo preso, esse número subiu para 400 anos, já que ele matou aproximadamente 47 pessoas depois da prisão. Em 82, o diagnosticaram com caráter paranoide e antissocialidade e disseram que a motivação para os seus crimes era a afirmação violenta do próprio eu. Por outro lado, o Pedrinho Matador também foi um menino que nasceu com um afundamento no crânio, que, segundo ele, aconteceu porque o pai espancava a mãe durante a gestação. O Pedrinho não podia ir à escola quando ele era pequeno para trabalhar e ajudar o avô e o pai a sustentar ele e os outros 8 irmãos que ele tinha. Entre as suas 47 vítimas durante a cadeia, ele contou que eram pessoas que não prestavam. Então eram traidores, matadores da própria família, estupradores, e que, segundo ele, não deveriam viver, então foram puras vinganças. Ele assassinou o próprio pai e foi motivado pelo assassinato da sua mãe. Ele matou o pai com 21 facadas e o caso tinha diversos agravantes violentos. E antes da sua morte, o Pedrinho vivia em liberdade, não cometia mais crimes e criou um canal no YouTube chamado Pedrinho Ex-Matador Oficial, que ele postava vídeos com a sua psiquiatra. Como conclusão final, principalmente pela pesquisa, consegui perceber que, de fato, os adolescentes têm a opinião mudada pela mídia e como é apresentado o caso para eles, principalmente no quesito da ressocialização. Porque não se fala muito sobre o tema, então os jovens não têm muita opinião formada sobre o assunto ou às vezes não entendem algumas teorias que circundam o assunto, muito menos as teorias que eles apoiam sem saber que apoiam. Então, parte da pesquisa foi apresentar para você, espectador desse vídeo, algumas teorias que eu pesquisei nesse processo. E, no caso do Pedrinho Matador, mostrar como um próprio caso podem ter duas facetas muito diferentes.